Vamos então ouvir, começar com... Nós temos uma delegada de polícia, que é mulher, que é uma delegada brava, que já prendeu muitos assaltantes, muitos estupradores, uma mulher que, na área de segurança pública, é respeitada e mais do que respeitada, como adora dizer Nicolau Maquiavel, temida. Eu gostaria de ouvi-la. Boa tarde, professor Fernando Capês. Boa tarde, meus colegas amigos de bancada. É uma temática que causa muitas paixões no sentido negativo, porque é um crime repugnante, é um crime que causa repulsa, é covarde. E claro que o STJ analisou pura e tão somente a possibilidade da homologação da sentença aqui no Brasil. O caso concreto, que foi um estupro coletivo, aliás, um estupro coletivo numa situação de vulnerabilidade. A vítima estava vulnerável, completamente embriagada. Então, claro que isso também contaminou os julgadores. Saber do que era essa homologação dessa sentença penal já com trânsito em julgado na Itália. Então, quais eram os requisitos a serem analisados? Se o juiz era competente, uma autoridade competente, se havia ali na situação a citação das partes, se houve a tradução por um tradutor juramentado e outros requisitos ali necessários para a homologação de uma sentença estrangeira, para que ela tenha eficácia. Por que ela tem que ser homologada? Pelo princípio da territorialidade, né? Pelo princípio da soberania do Estado. Eu me surpreendi porque o STJ, nenhum dos ministros pediram vistas. Ali foi um julgamento de 9-2, um julgamento em que quase pela unanimidade convenceram-se na homologação. E mais, na imediata execução da pena em regime fechado. Estamos falando do estupro em regime fechado e, no caso, cabe à Justiça Federal lá de Santos, a localidade em que ele reside, o ex-jogador reside, expedir um mandado de prisão e ali através de um oficial de justiça. Agora, a questão jurídica está... Aqui no Brasil, só cabe a prisão de uma sentença condenatória penal depois do trânsito em julgado. Ele ainda tem direito ao recurso, tanto no STJ, embargos divergentes. No STJ, pode ser, ele pode estar aqui em embargos de declaração. Embargos de declaração ou o HC mesmo no STF, para discutir se ele pode aguardar o julgamento final, a decisão final do STF em liberdade. Então, essa é a grande discussão, porque a sentença penal condenatória não é brasileira, é lá na Itália. Então, existe um hiato aí na legislação, na nossa legislação. Vão ter que interpretar, sim. Vai ser criada uma nova jurisprudência e acredito que essa jurisprudência deve ser criada com embasamento legal para que a gente não tenha insegurança jurídica em outros casos correlatos. Mas também gostei da posição do STJ. Muito bem. Deixar claro o seguinte, eu não conheço o Robinho, não tenho amizade pelo Robinho, muito menos admiração pelo Robinho. E acho que o ato que ele praticou, até pela sua condição de ídolo, de estrela, de exemplo que ele deveria ser, ainda é a mais grave. E ele ainda tentou, às vésperas do julgamento, dar uma entrevista, se fazendo de vítima, querendo misturar a questão de preconceito racial, que não tem absolutamente nada a ver, quando já havia uma condenação definitiva. Então, o que a doutora Raquel disse, do ponto de vista das consequências, a decisão do STJ acabou evitando que ele ficasse mais tempo respondendo ao processo. Mas é aquela questão, né? Você tem o artigo 9º do Código Penal aí, na ponta? Porque não é questão de ter aula de penal na aula de penal. Quem está nos assistindo quer ter a ampla visão até para ter esse posicionamento. Coloca o artigo 9º do Código Penal aqui. Olha aí. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil simplificando, a sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil. Para quê? Para reparação do dano e para medida de segurança. Não fala em pena privativa de liberdade. Vamos voltar aqui.
Agora, eu quero começar aqui com o Rafael Macris. Rafael, tem um monte de político que está condenado já pelo Supremo Tribunal Federal. Condenado. E está com embargos de declaração. Já está no terceiro. O que é embargo de declaração? Já acabou a decisão. O tribunal votou. Aí você entra com embargo dizendo assim, olha, tem um errinho na decisão, precisa consertar aqui. Olha, houve uma contradição na decisão. Normalmente esses embargos são protelatórios. E eles estão condenados e ainda não estão presos. Agora, o Robinho foi condenado no STJ. Em tese, ainda caberia o julgamento de um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, embargos de declaração, até que fosse efetivada a execução. Minha opinião, eu sou a favor da prisão a partir da condenação em segunda instância. Não há nenhuma inconstitucionalidade nisso, é plenamente possível, eu sou a favor. Mas eu sou a favor das mesmas regras para todos. Por que no caso dele, é um caso de clamor popular, ele não tem direito de aguardar o julgamento? E outros que estão condenados por crimes também graves como estupro, corrupção, por exemplo, peculato, ainda aguardam o cumprimento da pena. Eu queria ouvir a sua opinião, Rafael Macris. Boa tarde, Capês. Boa tarde, amigos que nos acompanham. A verdade é uma só, Capês. Isso que está acontecendo com o Robinho devia acontecer com todos. Não importa se é político, se é poderoso, se é rico, se é milionário, se é pobre, se é classe média. Cometeu crime, julgado em segunda instância, condenado, tem que ir para a cadeia. Tem que começar a pagar a sua pena. É extremamente triste o que a gente vê hoje no Brasil, que quanto mais rica a pessoa é, quanto mais poderosa a pessoa é, ela vai empurrando com a barriga, ela vai fazendo esses embargos que você colocou aqui, Capês, ela vai recorrendo aqui, recorrendo ali, indo para a terceira instância e nunca paga pelos crimes que cometeu, nunca é presa. Isso deveria ser exemplo. Vai em qualquer outro país sério, nos Estados Unidos, no Japão, que é um grande exemplo, em grandes outros, a pessoa não importa se ela é rica, se ela é pobre, cometeu o crime e foi condenada, vai para a cadeia, vai pagar por aquilo que fez. Agora, no Brasil não acontece. Precisa de um clamor popular, de uma pessoa que é famosa, que cometeu um crime absurdo como esse, para que ela possa ir para a cadeia. Mas e tantas outras pessoas que não estão indo? O Robinho deveria ser exemplo, Capês. Não é o inverso, não, porque todas as outras não são presas a partir desse momento, o Robinho também não deveria ser. Muito pelo contrário, o Robinho pode ser agora, mas todas as outras também têm que ser. Não importa se são ricas ou se são poderosas. Agora, infelizmente, no Brasil, a gente vive situação como essas praticamente todos os dias. Agora, queria, Bia Hirsch, olha, você tem jogadores de futebol famosos, ricos, badalados, que tem... E outra coisa, jogadores que passaram pela seleção brasileira. Quando você passa pela seleção brasileira, eles têm uma série de orientações. Não é que são... mas não teve oportunidade. Teve sim. Ele teve oportunidade, sim. Todas as oportunidades do mundo. E aí está com os amigos, está bebendo e se julga dono, proprietário de uma vítima. E seja no Daniel Alves, seja no Robinho, elas estavam bebendo juntos. Sim, estavam. Estavam dançando juntos, estavam. E é por isso ele tem o direito de submetê-la ou de deixá-la embriagada e, consequentemente, submetê-la a esse tipo de violência. Claro que foi uma ação hedionda e reprovável. E a condenação do justiça italiana, olha, 3 instâncias... É difícil negar que houve o estupro. Então, como você vê também essa questão desse jogador, do Daniel Alves, se acharem que estão no direito. E isso acontece rotineiramente. No Brasil, você tem uma mulher assassinada a cada 6 horas. E o número de estupros ainda é muito maior. Como você vê também essa questão dessa repulsa e dessas ações reiteradas de violência que ocorrem? Capês, boa tarde à nossa bancada, à nossa audiência. É muito preocupante que em 2024 tenhamos ídolos de futebol nos noticiários como estamos tendo. 2 casos de estupro terríveis. Para mim, ainda o do Robinho é pior, porque quem escutou os áudios dele, as coisas que ele fala sobre a vítima e de como ele tem certeza que ele vai se safar. Ele faz promessas para Deus, ela nem lembra quem eu sou. Então, assim, é gravíssimo e
eu acho que todo esse clamor popular é justamente pela extensão da gravidade dessa situação. Os ídolos, sejam eles do mundo do futebol ou de qualquer outra natureza, precisam ter consciência dos seus atos e ter a consciência de que serem famosos e bem-sucedidos não os faz impunes, não os faz acima da lei. O Daniel Alves, condenado na Espanha, está cumprindo pena. Agora ainda parece que vai ser libertado, mas essa liberdade, para que fique claro também, enquanto o seu recurso não é julgado, depois que o julgamento acontecer, ele volta para a cadeia. Me parece que na Espanha tem um regime de progressão de pena semelhante ao nosso, mas ele vai voltar para a cadeia. E agora o STJ caminha para que o Robinho também cumpra sua pena e exerça este papel de exemplo para que as pessoas, sejam elas de ricas, como o Rafa falou, famosas, ídolos, saibam que elas também precisam cumprir a lei. E isso fica ainda mais evidente ao nos lembrarmos dos detalhes desse caso, como eu comentei no início da minha fala. É necessário que as pessoas saibam que os atos têm consequência e que elas precisam se controlar. Se bêbado faz o que faz, não bebe. É muito simples. Até, desculpa, porque para nós mulheres e que atuamos nesse sistema de justiça criminal, claro que se torna um fato ainda mais problemático, né? E eu acredito que são paradigmas que estão sendo quebrados. Por muito tempo, as vítimas de crimes sexuais são estigmatizadas e são colocadas como pária, como merecedoras até da prática desse crime sexual, porque ora deram ensejo, ora se comportaram de tal forma, ora estavam vestidas de tal forma ou ora beberam. Então, são paradigmas e padrões que estão sendo quebrados, que os criminosos, eles vão ser punidos e a responsabilidade não recairá na vítima. Então, muitas subnotificações, cifras negras, elas ocorrem justamente por essa vergonha que a vítima carrega com ela, e aí ela prefere muitas vezes sofrer calada, traumatizada e não denunciar. Então, a gente ainda tem um número muito grande de subnotificação nos chamados crimes contra a dignidade sexual, que são crimes que ocorrem na clandestinidade. Geralmente, a vítima não tem testemunha, a vítima não tem o conjunto probatório ali para poder dar consequência a essa denúncia, porque o criminoso, na prática do crime sexual, ele pratica em um quarto, em um banheiro, em um local afastado, numa balada. Então, é uma situação em que é muito covarde, é muito cruel e realmente é um presta atenção para esses covardes. Exatamente. Meu querido Mano Ferreira, eu peguei um caso uma vez, foi conhecido como o monstro de Ibaté. O sujeito era um engenheiro e tinha ido trabalhar numa empresa lá perto de São Carlos, interior de São Paulo, e ele começou a ingerir álcool. Por que ele ingeriu álcool? Porque ele sabia que o álcool detonava este sentimento mórbido de dominação. E depois de se embriagar, ele ficou circulando ali por perto, estrada de terra, pegou 3 menininhas na represa do Broa, 9, 10, 11 anos, voltando da escola. Estuprou as 3, matou as 3. Foi um caso horrível. Eu não tive nenhum prazer de atuar, mas o fiz com muito rigor. Ele foi condenado a quase 100 anos de pena. Deve ter morrido na prisão. Que o diabo tenha. Agora, o seguinte, também é estupro. E isso tem que deixar claro, alertar. Minhas filhas já estão super alertadas. Vai num local, não pega bebida, copo que já está começado não pega, manda abrir a garrafa na hora, fica atenta. Fizeram viagens aí com o colégio e minha filha sentiu um dia que tinha alguma coisa estranha, ela já abandonou a bebida. Então, essa molecada sai em baladas, em festas, bebem, e ali o garotão se aproveita da diminuição do nível de consciência da menina. E ali mantém lá relações sexuais ou mesmo atos lascivos. É estupro também. Então, essa é uma questão muito grave, seja de crianças, que é muito mais grave ainda, seja de mulheres com violência, seja através da embriaguez, que é o chamado estupro de vulnerável, que é uma pena que chega até 15 anos de reclusão.
Que problema esse negócio do estupro e jogadores famosos se prestando a esse tipo de crime. São agora, mano, 14 horas e 31 minutos. Repita. 14h31. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos amigos da mesa. Boa tarde à nossa audiência da Jovem Pan. É muito triste que a gente veja mais um caso de um ídolo do futebol brasileiro, o esporte mais popular do país, se prestando a uma lamentável atitude como essa. Para além do ato em si, a postura do Robinho, mesmo com os áudios que vieram a público, com tudo que já é de conhecimento do mundo, ele ainda tenta se colocar na posição de vítima, colocando ainda por cima a causa fundamental da igualdade racial. Inclusive, hoje é o Dia Internacional da Igualdade Racial, por conta dos atos que aconteceram durante o Apartheid lá na África do Sul. E o Robinho utiliza essa causa que é tão nobre, tão relevante, tão importante, para tentar se vitimizar num caso em que ele não é a vítima, ele é o algoz. É muito triste que a gente veja esse tipo de postura por parte de personalidades que deveriam ser exemplo para as nossas crianças. O Robinho, que durante a sua atividade no futebol, representava um futebol alegre, um futebol driblador, um futebol que fala muito da alma do brasileiro. Ele que vem de uma família de origem pobre, como vários outros jogadores de futebol, e através do futebol venceu na vida, teve todas as oportunidades para se tornar uma pessoa mais educada e um cidadão exemplar. E, infelizmente, faz o que fez com todas essas oportunidades que a vida lhe deu. É muito triste a gente lidar com esse tipo de situação, e eu diria que a gente precisa usar esse tipo de caso, primeiro, para fazer com que a sociedade tenha muita consciência, Capês, como você estava dizendo, que esses casos todos de estupro de vulneráveis são estupro. Não é porque a mulher bebeu, não é porque a mulher estava numa festa curtindo a vida como qualquer pessoa tem direito de curtir, que ela se torna suscetível ou que ela perde o direito à integridade do seu próprio corpo. Quando o Brasil tem a subnotificação de estupros que nós temos, quando nós temos a dificuldade que temos de condenar estupradores, de fazer com que a lei de fato exista, seja cumprida e que todos estejam abaixo da lei, a gente acaba vitimando essas mulheres e essas vítimas duplamente. Elas são vítimas no momento em que são violadas e são vítimas no momento em que a sociedade e o setor público se tornam incapazes de fazer com que os criminosos sejam punidos. É como se a sociedade dissesse para essas vítimas que elas não têm direito ao próprio corpo, que elas não têm direito à própria integridade. E isso precisa mudar. Eu espero que esse caso do Robinho ajude a sociedade brasileira a refletir sobre isso e tomar todas as medidas necessárias para que essa realidade mude no Brasil e a gente deixe de ser um país de impunidade, de desrespeito à vida e à integridade do corpo das mulheres.